Muito bom dia. Espero que, como sempre, você tenha tido aquela semana na presença do Senhor. O tédio vai cercando as nossas vidas por conta do isolamento, mas sempre é possível a gente cultivar a presença do Senhor, cultivar a oportunidade de melhoras do diálogo com a família, com os irmãos, com os familiares por meio das redes, né? E, acima de tudo, cremos, vivemos por fé e não por vista. Tudo isso vai passar, o Senhor vai dar um desfecho conforme os seus propósitos. E se nós vivemos segundo a vontade de Deus, cremos que tudo redundará no bem daqueles que o amam, não é? Vamos orar e em seguida dar continuidade ao estudo em 1 e 2 Tessalonicenses. Senhor nosso bom Deus, queremos te louvar, te agradecer, queremos entregar ao Senhor nossos sentimentos, pensamentos, a nossa fé. Queremos que somente com a tua ajuda, com a sustentação, o poder que vem do teu Espírito, vamos, Senhor Deus, viver de modo agradável a ti. Desejamos e precisamos que o Senhor nos dê entendimento, nos dê direção por meio da tua palavra para vivermos agradavelmente a ti. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Vimos na semana passada como o apóstolo Paulo, depois de ter sido açoitado em Filipos, chegou a Tessalônica. Ali pregava o evangelho inicialmente na sinagoga. As pessoas foram se convertendo e, num dado momento, por ciúmes e inveja, os judeus promoveram aquela perseguição. E acabou que o Conselho Municipal de Tessalônica, ao ouvir denúncias de agitação e de que haveria um outro rei chamado Jesus, ele acabou por cobrar uma fiança de Jason e seus companheiros presos, e ficou proibido de receber pessoas que viessem promover qualquer tipo de divulgação de um rei diferente de César. Paulo e Silas, à noite daquele mesmo dia, foram embora porque não podiam permanecer ali sob risco de serem presos e novamente ser levados à agitação pública ou violência, ou as duas coisas. Então eles foram para Bereia. Dando seguimento à sua viagem, Paulo estava ali na capital da Grécia, Atenas. Dali ele escreve a sua primeira carta. Na verdade, em Corinto, de Atenas, ele manda Timóteo a Tessalônica, porque havia em Paulo dois sentimentos. Um primeiro sentimento era de preocupação, por isso ele manda Timóteo a Tessalônica, para saber se, devido a essas perseguições, a esses incidentes, se o pessoal continuava firme, continuava perseverando no Evangelho. E na volta de Timóteo, trazendo as notícias em respeito aos tessalônicos, estando Paulo e Silvano já em Corinto, ele teve um alívio dessa sua preocupação e, ao mesmo tempo, ficou muito agradecido a Deus da forma maravilhosa como os tessalonicenses tinham recebido bem o Evangelho e estavam, sim, perseverando na prática da fé, do amor, da esperança, e estavam realmente demonstrando isso e fazendo repercutir. Eles imitavam realmente todo o procedimento, a fé, o ensino de Paulo e estavam sendo realmente um modelo para as demais igrejas na região. Então esse era o motivo de gratidão do apóstolo Paulo. Tinha algumas questões ali com relação ao trabalho, porque parte dos membros da igreja não eram muito dados ao trabalho, né? E Paulo fala para eles, tanto na primeira como na segunda carta, e na segunda carta ele vai ser mais incisivo, no sentido de que, olha, precisa trabalhar, né? Quem não trabalhar não é para comer, então, né? Então não é para ficar sendo pesado uns aos outros. Eu, quando estive no meio de vocês, não fui pesado, eu trabalhava noite e dia, né? E eu até tinha direito de receber, de ser abençoado com alguma coisa da parte de vocês, mas nós fizemos questão de dar um bom exemplo, né? Bem, superadas então essas questões, nós vamos hoje levantar outros três temas presentes aqui em Tessalonicenses, tá bom? Vamos começar lendo aqui verso
13 do capítulo 4, irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se entristeçam, como os outros que não têm esperança. Aqui está falando da morte. Então, ele é um tema presente e relevante aos Tessalonicenses, que eles desenvolvam, e isso serve para nós, uma atitude diferente em relação à morte. O que acontece? Às vezes a gente não procura conhecer, a gente não procura se informar a respeito de temas que não são positivos, que não produzem em nós satisfação. Nós somos de uma época hoje hedonista, ou seja, nós queremos ter prazeres, alegrias, felicidade, e a morte não está diretamente relacionada a esses temas que nós mais ansiamos e buscamos, e por causa disso, às vezes, a gente foge, a gente não quer enfrentar o assunto. Então, Paulo diz que não, você que é crente, eu que sou crente, precisamos sim não nos mantermos na ignorância. Vamos conhecer o que se trata a morte e vamos lidar com isso da forma o mais saudável possível. E ele diz aqui o seguinte, ó, quem não é ignorante não vai se entristecer, como os outros que não têm esperança, né? Então aqui a gente vai descrever assim, fortalecendo a esperança com o conhecimento da palavra de Deus. Vamos ler aqui alguns versículos. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus e juntamente com ele aqueles que nele dormiram. Note que a morte não é chamada de morte neste momento, mas é um estado de a pessoa que partiu estar dormindo, mas se dormiu em Jesus ou se morreu em Jesus, será trazido de volta, juntamente com ele, por ele. Se dizemos a vocês pela palavra do Senhor que nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem. Ou seja, dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá do céu e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, note que o nosso ente querido, nosso irmão, nosso conhecido que é crente em Jesus e morre, ele tem um privilégio que é de ser ressuscitado primeiro na vinda do Senhor Jesus. Depois disso, os que estivermos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre. Consolem-se uns aos outros com estas palavras. Como diz a Escritura, tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos esperança. Então nós podemos seguir fortalecendo essa esperança no Senhor, conhecendo a palavra de Deus, nos aprimorando no entendimento do significado da morte. É um sono, é um dormir. E nós vamos então passar ao próximo tema. Vamos ler outro trecho aqui agora. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, então de repente a destruição virá sobre eles, como dores à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Irmãos, aqui Paulo está nos ensinando um sentido diferente do dormir, né? Então ele está relatando a respeito de que a vinda do Senhor se dará como vem o ladrão à noite, ou seja, há um elemento surpresa aí. Só que quem conhece o Senhor, conhece a Escritura, quem conhece as promessas, as profecias, e quem faz parte da classe consolidação e estudou
vários meses seguidos o Apocalipse ali com o professor pastor Germano, sabe que existe uma lição principal, uma maneira de ver, de sentir a questão dos últimos tempos, de discernir os acontecimentos. E é isso que o apóstolo Paulo, em poucas palavras, vai trazer aos Tessalonicenses. Ou seja, o verbo dormir tem sentidos interessantes, né? Que ele vai discorrer nos próximos versículos. Vamos ver. Versículos esses que nos levam a desenvolver essa atitude de aguardar a volta de Jesus com sobriedade e vigilância. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas para que esse dia os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Pois os que dormem, dormem de noite, os que se embriagam, embriagam-se de noite. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivamos unidos a Ele. Então, note que no primeiro bloco, no primeiro tema que nós abordamos há instantes, dormir era morrer. Morrer em Cristo é dormir. Nesse outro momento agora, dormir tem um outro sentido espiritual de que quem é das trevas, quem não é da luz, existe dormindo. Se embriaga à noite, dorme à noite, ou seja, em ambientes escuros onde a luz não penetra. E no sentido para nós cristãos, nós não somos aqueles que estamos dormindo, mas sim aqueles que andamos na luz, andamos e vivemos de dia e estamos acordados. Agora, o fato de sermos crentes no Senhor Jesus nos dá então essa atitude de sobriedade, de vigilância, de estarmos atentos, alertas, vendo tudo quanto está ao redor. E isso é possível quando andamos na luz. Nós não andamos nas trevas. Por isso nós vemos a realidade, os acontecimentos, os sinais dos tempos. Sabemos que Jesus volta a qualquer momento. Então essa sobriedade, essa vigilância, esse cuidado, esse estar preparado para a sua vinda, é o ensino do apóstolo Paulo, esse sentido de estarmos realmente aguardando a volta do Senhor com vigilância, com sobriedade. Recapitulando então, uma atitude diferente em relação à morte, fortalecendo a esperança com o conhecimento da palavra de Deus. Um sentimento diferente de dormir, aguardando a volta de Jesus, com sobriedade e vigilância. E vamos agora ler um outro trecho. As perseguições e tribulações que vocês estão suportando dão prova do justo juízo de Deus, que deseja que vocês sejam considerados dignos do seu reino, pelo qual vocês também estão sofrendo. Então, o resultado dos sofrimentos depende de o motivo pelo qual você está sofrendo, né? Um resultado diferente depois dos sofrimentos é para nós que cremos em Jesus. Quem não crê em Jesus está sofrendo por motivos diversos, por solidão, por enfermidade, por não ser capaz de vencer na vida, por problemas que são causados por outros e ele é uma vítima dos problemas da sociedade. Enfim, tem familiares nas drogas, no crime, qualquer que seja o motivo do sofrimento humano. Vai, sofre, e vive distanciado, separado da presença de Deus, é um sofrimento em vão. E
acaba na morte, né, na separação de Deus. Mas quem vive com a fé no Evangelho, quem recebeu Jesus, tem a vida eterna, espera o cumprimento das promessas do Senhor. Então sabe que o resultado dos seus sofrimentos é realmente diferente. Então vamos continuar lendo aqui. Há um sentido, há uma importância em que nós estejamos suportando a oposição até o julgamento final. Esse tema é trazido dessa forma para os Tessalonicenses, lógico, porque eles estavam sujeitos não somente à rejeição do pessoal da sinagoga, da sua ex-religião, como também de outras eventuais religiões que não fossem do judaísmo ou que crescem no Deus vivo e verdadeiro, porque ali era o politeísmo, era a idolatria, né? Tanto que Paulo na primeira carta diz, vocês deixaram os ídolos para crerem e servirem ao Deus vivo e verdadeiro. Não somente esse lado religioso, mas também o lado civil, o lado político, né? Em que os romanos ali estabeleciam que não podia ter essa manifestação, essa expressão de crença que pudesse gerar tumultos e ameaças ao status quo do Império Romano. Então, nós vamos agora desenvolver a leitura de mais alguns trechos relacionados então, a essa questão dos sofrimentos que são aqui trazidos à lembrança pelo apóstolo Paulo e depois o resultado, né? Irmãos, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e ao nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar, nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, por carta supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Ou seja, não se deixem abalar, nem alarmar, não deixe que ninguém os engane de modo algum. Nós temos visto nos nossos dias surgirem os chamados falsos mestres, falsos apóstolos, falsos cristos, e quantas pessoas que iam caminhando bem, começam a dar ouvido para um aqui, dar ouvido para outro ali, acessar vídeos e mensagens de internet questionando toda a pregação, todo o evangelho, todas as escrituras e acabam se desviando, acabam arranjando problemas pessoais, familiares e distorcendo completamente a fé cristã, a vivência do evangelho e carregando, atraindo para si prejuízos pessoais, próprios, comunitários, e em breve, infelizmente, com a vinda do Senhor Jesus e a manifestação da justa ira de Deus, vão estar assim trazendo sobre si um resultado indesejado para o modo como viveram aqui na Terra, né? Então, antes daquele dia, virá apostasia. E então será revelado um tal de homem do pecado, o filho da perdição. Este se opõe e se exalta acima de tudo o que se chama Deus ou é objeto de adoração, a ponto de se assentar no santuário de Deus, proclamando que ele mesmo é Deus. O mistério da iniquidade já está em ação, restando apenas que seja afastado aquele que agora o detém. Então será revelado o perverso, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e destruirá pela manifestação da sua vinda. Esse perverso não é o Satanás, mas é a vinda dele, a manifestação dele é segundo a ação de Satanás, com todo poder, com sinais, com maravilhas enganadoras, e ele fará uso de todas as formas de engano da injustiça para os que estão perecendo, porquanto rejeitaram o amor à verdade que os poderia salvar. Por essa razão, Deus lhes envia um poder sedutor, a fim de que creiam na mentira, e sejam condenados todos os que não creram na verdade, mas tiveram prazer na injustiça. Portanto, é justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que lhes causam tribulação e dar alívio a vocês que estão sendo atribulados e a nós também. Isso acontecerá
quando o Senhor Jesus for revelado lá do céu com os seus anjos poderosos em meio a chamas flamejantes. Ele punirá os que não conhecem a Deus e os que não obedecem ao Evangelho do Senhor Jesus. Então, nós temos aqui duas revelações. Uma é a revelação do iníquo, ou seja, um autor, um personagem de influência mundial, de influência poderosa, segundo o poder de Satanás, ele que vai induzir e enganar tantos quantos estiverem vulneráveis ao seu engano, e para os que perseveram na fé, no Evangelho, vão receber o que? O alívio com a vinda do Senhor. Então, enquanto o Senhor não vem, nós estamos sim sujeitos a todo tipo de sofrimento, perseguição, rejeição, violência, restrições. Só que com a vinda do Senhor, nós estaremos encerrando esse ciclo de sofrimento, estaremos então desfrutando definitivamente da glória que Ele nos tem reservado. Eles, por outro lado, sofrerão a pena da destruição eterna e a separação da presença do Senhor e da majestade do seu poder. Isso acontecerá no dia em que Jesus vier para ser glorificado em seus santos e admirado em todos os que creram, inclusive vocês que creram em nosso testemunho. Olha que maravilha, que alívio, que conforto é receber de Deus essas palavras, essas instruções, essas orientações. Então, nós temos aqui 3 temas que foram abordados: uma atitude diferente em relação à morte, fortalecendo a esperança com o conhecimento da palavra de Deus, um sentido diferente de dormir, em que nós aguardamos a volta de Jesus com sobriedade, com vigilância, e um resultado diferente depois dos sofrimentos. Então vamos suportar toda a oposição até o juízo final. E o que fica aqui de prático, né, desses ensinos para nós? Então vamos relacionar aqui rapidamente algumas práticas que o apóstolo traz para hoje. Agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham. Tenham-nos na mais alta estima, com amor, por causa do trabalho deles. Irmãos, vamos respeitar, vamos acatar, vamos nos posicionar de forma humilde, de forma respeitosa, de forma obediente aos nossos líderes espirituais. Temos os pastores, as suas famílias, a diretoria, diáconos, missionários, professores, enfim, vários obreiros a quem Deus tem dado essa responsabilidade de estarmos sendo instruídos pelo Senhor para que aquele dia não nos surpreenda, né? Para que sejamos achados por Deus a todo momento agradáveis a Ele, né? Vamos continuar aqui mais algumas práticas para hoje. Vivam em paz uns com os outros. Olha, não é fácil, né? Às vezes você vê no outro um comportamento com o qual você não concorda e você quer ali confrontar, e às vezes isso, ao invés de ir na direção da paz, vai na direção da discórdia, da intriga. Então, vamos procurar viver em paz um com os outros, vamos buscar em Deus sabedoria para isso, certo? Advirtam os ociosos, confortem os desanimados, auxiliem os fracos, sejam pacientes para com todos, sejam sempre bondosos uns para com os outros e para com todos. Alegrem-se sempre. Meu Deus, que desafio, né? Você cultivar a sua vida na presença de Deus de tal maneira que Ele, pelo seu Espírito, possa lhe dar esta alegria permanente, né? E depende da nossa iniciativa. Às vezes eu começo a ruminar coisas na minha cabecinha e cultivar tristeza, cultivar indignação, cultivar outro tipo de sentimento, mas a Escritura, o apóstolo Paulo nos ensina a buscarmos, termos essa iniciativa de cultivar sim a alegria. Oremos continuamente, né? Orando, se alegrando no Senhor, dando graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Se eu e você estamos procurando agradar ao Senhor, obedecer os seus mandamentos, aconteça o que acontecer, em todas as circunstâncias, sejamos agradecidos.
Finalmente, irmãos, orem por nós, para que a palavra do Senhor se propague rapidamente e receba a honra merecida, como aconteceu com vocês. Orem também para que sejamos libertos dos homens perversos e maus, pois a fé não é de todos. O Senhor é fiel, Ele os fortalecerá e os guardará do maligno. Vamos então, irmãos, aproveitar esses ensinos, esses incentivos, essas instruções, vamos praticar mesmo. E esse é um momento oportuno realmente para que o Evangelho seja amplamente difundido. Quantas pessoas estão com os corações abertos, o Senhor está falando, o Senhor está mostrando realmente a fragilidade do ser humano, do planeta, da ciência, e realmente muitas pessoas estão buscando a Deus. Nós podemos participar, divulgando o canal IBBC, orientando as pessoas a se inscreverem, orientando as pessoas a darem um joinha, orientando as pessoas a estarem acompanhando a programação da nossa igreja, que é uma igreja boa, é uma igreja que instrui, que ensina, que prega o evangelho como ele é, não é verdade? Então vamos estar em oração, juntos, apoiando, solidários durante essa pandemia. Vamos orar ao Senhor? Nosso Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez, Pai, esse tempo de leitura e meditação na tua palavra, ó Deus, absorvendo alguns dos seus principais ensinos. Senhor, nos ajuda a colocá-los em prática. Abençoa os pastores, abençoa as suas famílias, abençoa os missionários, abençoa os obreiros da tua casa, Senhor. Abençoa as autoridades, Senhor Deus, da política, da educação, da saúde, Senhor, do mundo científico, que cada um busque e encontre no Senhor as soluções que estamos precisando, Senhor. Glorificado e honrado seja o teu nome. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.